Olá, amigos! Que bom estar de volta, que bom estar com vocês em mais uma noite aqui dos estúdios da Sintonia no Bem, de Jataí, Goiás, para levar até você um pouquinho mais da mensagem do Cristo, da mensagem do Evangelho. Muito obrigado por nos receber em seu lar, muito obrigado por nos receber em sua casa, que possamos juntos conversar um pouquinho sobre o Mestre Jesus, sobre este homem que em toda a sua jornada terrestre trouxe até nós verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, embora muitas vezes nós distanciamos deste caminho por causa de nossa própria imprevidência. Hoje nós vamos falar de Jesus na atualidade. Este é o programa Falando de Espiritismo. Se você quiser participar conosco durante o programa, fazendo perguntas, conversando com a gente, trazendo suas colocações, é só mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, que é 064 99603 1234. Então, a temática de hoje, nós estaremos falando sobre Jesus na atualidade. Pois vemos que o mundo nunca ficou tão carente do Mestre Jesus, tão necessitado de sua afabilidade, de sua doçura, de sua gentileza. O mundo se encontra muito hostil e nós embarcamos nesta hostilidade. Nós permitimos que a nossa essência ainda primitiva acabe tomando forma e, às vezes, se estendendo além do que devia e nos manifestamos como não gostaríamos de nos manifestar. Onde está Jesus? Jesus está conosco? Jesus vive conosco? Eu acredito que sim. Jesus está conosco todos os dias de nossas vidas. Em cada momento em que nos emocionamos, quando falamos em seu nome, em cada momento em que estendemos a mão a alguém, eu acredito que Jesus se manifesta em nós dessa forma. Vindo para este programa, quando nós começamos a elaborá-lo para este dia, eu fui pensar Jesus na atualidade. Como nós veríamos Jesus? Como eu vejo Jesus na atualidade? E parei para pensar sobre isto, imaginando aquele homem de olhar sereno, de olhos azuis, conquistadores, aquele homem gentil, e toda a nossa mente remonta no tempo e o busca lá atrás, na sua história, e não o colocamos aqui. E eu pensei, ele precisa estar aqui. Como disse Jesus, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele está. E aí eu fui pensar, como se manifesta Jesus na atualidade? Como ele está agindo? Daí eu pude perceber, pensando, analisando os fatos, que a cada momento, onde às vezes na rispidez de uma discussão acalorada, quando nós começamos a elevar o tom, começamos a ficar agressivos e paramos, e respiramos e voltamos atrás e harmonizamos. Jesus atuou, Jesus está atuando, Jesus está vivendo. Todas as vezes que nós estamos em nossos lares com nossa companheira ou nosso companheiro de jornada e que discutimos e que as palavras são duras, são fortes, que machucam, que despertam em nós todo aquele sentimento angustiante que oprime o peito e que nós temos a vontade e às vezes até expressamos palavras no calor do momento, palavras agressivas, palavras fortes,
que machucam e maltratam, mas que passa um pouquinho, nós conseguimos olhar aquela companheira, aquele companheiro, com um olhar sereno novamente. Aquelas palavras, aquele momento já não mais machuca tanto, já não mais causa uma dor continuada, já não mais passa a posteriori esse momento de indignação, de chateação e de agressões. Às vezes se estabelece um diálogo novamente, um sorriso, um gesto de carinho, um afago. É Jesus vivo no meio de nós. É Jesus que vive. É a sua palavra, a sua chama acesa, o seu calor aquecendo nossos corações e nos fazendo retomar a nossa consciência de seres universais, seres que somos. Jesus vive no meio de nós, a cada momento de nossas vidas. Precisamos identificá-lo, precisamos buscá-lo. Ele está conosco, mas muitas vezes nós não estamos com ele. Nós estamos com ele com os lábios, nas palavras, às vezes nas preces repetidas e repetidas, preces rápidas, sem o coração, sem a alma. E nós pensamos que estamos conversando com Jesus. Mas Jesus também precisa sentir-se acolhido por nós. Nós precisamos acolher Jesus em nossos corações, como ele nos acolhe. Afagar Jesus em nosso peito, como ele nos afaga em todos os momentos de nossas vidas. E como fazendo isso? Aceitando e vivendo o seu evangelho. Jesus vive no meio de nós. Para iniciarmos o nosso bate-papo, no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo? E a resposta, talvez, é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. A resposta é: vede Jesus. Poderia ser só Jesus. Mas se fosse só Jesus, era apenas uma palavra subjetiva, era apenas uma palavra que nos lançava um pensamento no Cristo e às vezes não estabelecia aquela conexão da qual nós temos uma necessidade real. Mas a resposta é: vede, ver Jesus. Você vê Jesus. Nós precisamos ver Jesus. Não apenas orar para Jesus, não apenas idolatrá-lo, não apenas louvá-lo, mas ver Jesus qual tal ele é, como a mensagem de esperança, como a mensagem de paz, como o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome, aquele que beber de mim jamais terá sede, dizia ele para a samaritana, à beira do poço. Bebei da minha fonte, da fonte viva, e jamais você terá sede novamente. Então nós precisamos ver Jesus. Como é esse processo? Como eu vou ver Jesus? Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele dizia que nós vemos Deus através de um espelho. Qual o espelho? O espelho é o nosso próximo. O espelho é o semelhante. O espelho é aquele que reflete a imagem de Deus. E ver Jesus é colocar Jesus no coração, para que depois, posteriormente, refleti-lo. E quando nós o refletimos, nós estamos com Cristo e nós estamos vivendo o Cristo. Então precisamos deixar de falar de Jesus como se fosse uma história
ou um fato perdido no tempo, pois Jesus é atual, é real. Jesus está no meio de nós, sua mensagem está eternizada no tempo, e como disse ele, tudo passará, mas as minhas palavras não. As minhas palavras permanecerão, e elas permanecem até hoje, intrigando o mais douto em conhecimento. Ele é o maior psicólogo de todos os tempos. Ele sabia acessar a alma de cada ser na sua sutileza e em cada posição que ele estivesse. Ele entendia e respeitava o entendimento das pessoas. Ele dizia, na sua forma simples de expressar: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. E ele falava que veio para implantar o reino de Deus. Implantar o reino de Deus em nós. Às vezes nós pensamos, temos o entendimento que ele veio implantar o reino de Deus na terra. Mas não. É no templo da alma, é na intimidade do ser. Quais eram as suas mensagens quando ele falava as suas palavras, as suas parábolas? Ele dizia: o reino de Deus é semelhante a. Semelhante ao quê? Semelhante a alguma coisa. O reino de Deus é semelhante a. Depende de quem eu estava ouvindo ou para quem ele estava falando. Para os pescadores, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um pescador que saiu, que foi ao mar e lançou as suas redes ao mar e pegou muitos peixes. Peixes grandes e peixes pequenos. E depois, indo até a praia, ele separa os peixes grandes dos peixes pequenos. Os peixes pequenos, ele devolve ao mar. Os peixes grandes, ele leva ao mercado. Então, essa era a forma que Jesus se dirigia aos pescadores, respeitando o seu entendimento, para que a sua mensagem chegasse com sutileza na sua alma, de uma forma inteligível, para que aquele ser, aquela pessoa, pudesse alimentar-se das mensagens de luz do nosso Cristo. Para os agricultores, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu e semeou a boa semente no campo. Mas enquanto dormia, veio o inimigo e semeou joio em meio à plantação. É aquela parábola do joio e do trigo. Então ele falava de uma forma que esta pessoa também pudesse entender o que ele estava falando. Se ele fala para um comerciante que sabia o valor do lucro, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola, uma grande e valiosa pérola. E este homem vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Então ele falava assim para as pessoas que eram comerciantes e sabiam o valor do lucro. E ali ele encaminhava a sua parábola, o seu ensinamento, de uma forma sutil, gentil, mas com uma profundidade tão grande, tão grandiosa, que o tempo ainda hoje estuda e entende os seus ensinamentos. Quando ele vai falar para uma dona de casa sobre o reino de Deus, ele diz para a dona de casa:
O reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa e colocou 2 medidas de farinha e uma de fermento. E a massa cresceu. Olha que interessante. Ele conversava com diversas pessoas, levando a mesma mensagem, em formas diferentes. Ele tinha uma didática que só ele tinha. Ele tinha um amor na sua expressão que só ele tinha. Daí, o quão grande é esse amor que atravessa as barreiras do tempo. E já se vão mais de 2000 anos. E o amor do Cristo ainda nos aquece. O amor do Cristo na sua mensagem, no seu evangelho, na boa nova, ainda aquece as nossas almas. O que tem de comum nessas parábolas, que são chamadas de parábolas do reino? O que elas têm de comum? A interiorização. Se formos perceber, ele está falando de interiorização. Onde se pesca o peixe? Dentro do mar. Onde se coloca a semente? Dentro do solo. Onde se encontra a pérola valiosa? Dentro da ostra. Onde se coloca o fermento? Dentro da massa. O que significa que ele está querendo dizer que o reino de Deus está dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Este é o reino que ele veio implantar. O reino de Deus dentro do coração de cada um na humanidade. Como Jesus se dirigiria a nós hoje, na atualidade? Com a mesma sutileza, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, expressando toda a sua paciência e didática, com a nossa ainda imaturidade psicológica. Mas hoje, se ele fosse falar para os jovens de hoje, talvez ele ia falar: o reino de Deus é semelhante a um gamer que foi jogar no seu videogame. Tinha um jogo. Ele ia falar sobre isso para os jovens. Então, ele sabia abordar cada um. E a sua abordagem atravessa o tempo e nos encontra até hoje. A sua mensagem está conosco, está dentro de nós. E nós a vivenciamos, nós a entendemos até hoje. Só que nós temos dificuldade de caminhar com Cristo. E nós? Como recebemos esta mensagem? Como nós internalizamos a mensagem do Cristo, que ainda é para nós? Como a vivenciamos? Como estamos vivenciando a mensagem do Cristo? Ele está conosco. Ele nunca esteve longe de nós. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador prometido, que estará com vocês até a consumação dos séculos. Por bondade, por amor, por compaixão, por generosidade. Sabe por que Cristo jamais vai nos abandonar? Porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse que uma só de suas ovelhas que se distanciasse do aprisco, ele deixaria ali o rebanho em segurança e voltaria para buscar. Então, meus irmãos, mesmo nas dificuldades do dia a dia,
Mesmo aquele filho difícil que você pensa, meu Deus, eu perdi meu filho. Mesmo que você pense que o seu filho caiu no crime, extraviou do caminho, Jesus está com ele. Jesus virá buscar. Talvez não nesta existência, mas em uma outra. Pois nós somos espíritos milenares. Nós somos seres universais. Nós fazemos parte da criação. Nós somos co-criadores. Deus precisa de nós. Deus se utiliza de nós a cada momento, em cada gesto. Talvez eu não consiga passar para o meu filho a sua mensagem e auxiliar para que ele trilhe no caminho. Talvez a dor que o meu filho cause em mim vai me fazer eu olhar com empatia para o filho de outros pais e de outras mães e continuar a mensagem do Cristo. Aquele filho, Cristo trará ele novamente de volta, com novas lições, em um novo momento, com novas oportunidades. Porque, como diz ele a Pedro, quando Pedro o interpela, dizendo: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus olha para Pedro com um olhar enternecido e diz: Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, o perdão do Cristo se faz para todos nós, sempre, em nossa jornada. Contemos com Ele em todos os dias de nossa vida, mas vivenciem o Cristo porque Ele vive. Ele está conosco todas as vezes que contemos a violência íntima em nós. É Cristo agindo, é o Cristo que floresce, que cresce, tal qual a semente, tal qual o fermento, tal qual a pérola valiosa dentro da ostra. Todas as vezes que os meus ímpetos são dominados, é Cristo que se faz vivo e presente comigo e dentro de mim. Então, meus irmãos, será que a ação pedagógica do Cristo serviria hoje como proposta de educação na atualidade? Será? Neste livro aqui, Jesus e a Atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles, que trata de todos os assuntos do Cristo em relação aos momentos atuais. Como ele se comportaria? Como seria a psicologia do Cristo? Como ele agiria em cada situação? Então, neste livro de Jesus e Atualidade, na página 7, ele diz o seguinte: a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses dias. Ele é um profundo conhecedor da psique humana. Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear, não se permitindo derivativos e nem adiamentos. Ele enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria que desnudava as mais intrincadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível para cada caso e elucidando quanto à responsabilidade pessoal de cada um e eliminando a sombra projetada sobre a qual muitos se ocultam ou muitos se ocultavam.
por processos mais demorados, a psicologia profunda chega no momento às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade desde há 2000 anos, pois ele era um extraordinário narrador de histórias, uma das mais difíceis artes da área do discurso. Era um poeta ímpar em razão das imagens puras na sua riqueza de cores e de significado. Os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecido como dos mais belos já anotados pela gnose. O Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos, é um desafio de não violência para os dias de hoje, próprio para essa época, nossa época, bem atual. Assim como foi para aquela em que ele o anunciou. Os que ouviram Jesus jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Não somente, porém, Jesus é atual, pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade, de exteriorização e de paz que irradiava. A atualidade, como diz Joana de Ângeles, ela necessita urgentemente de Jesus. Mas de Jesus descrucificado. De Jesus terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar a nossa queda no abismo. Mas para que ele dê um passo, dá 10 passos em nossa direção, nós precisamos de dar um em sua direção. Conecte ao Cristo. Conecte-se ao Cristo, para que possam vocês perceber a sua intensidade e a intensidade do seu amor. Eu estava há poucos dias assistindo o Congresso Espírita de Goiânia, onde Haroldo fazia um estudo interreligioso, onde estava Haroldo Dutra Dias, que era espírita, a irmã Aila, uma grande amiga de Haroldo, e o pastor Enéas, né, conversando, dialogando sobre as passagens do Cristo. A irmã Aila, que sempre nos brinda com o conhecimento dela, com o conhecimento do Evangelho, e está sempre caminhando, né, junto com o Espiritismo, com os evangélicos, com todos aqueles que a convidam para falar de Cristo. Não para debater e discutir, mas para falar de Cristo. E quando indagada para ela, eu achei interessante o caso que ela citou, sobre um momento atual onde tivesse uma passagem de Jesus que pudesse ser trazida para os momentos atuais, para que a gente pudesse entender, e que seja uma passagem que nos impressiona pelo dinamismo e pela essência que pode trazer e equiparar com os momentos em que vivenciamos agora, esse momento de grandes tempestades. E ela disse que é a passagem da tempestade, né? Ela disse que aquela passagem onde Jesus encontra-se ali às margens de Genezaré, do mar da Galileia. Ele estava em um barco e a multidão se acotovelava na praia, a multidão imensa, e Jesus ensinava e falava a todos os corações. Terminando, ele convida os discípulos: vamos para a outra margem. E ele está no barco, convida já os discípulos que entram no barco e eles saem mar adentro para atravessar a outra margem. Atrás dele é natural que fica aquela multidão na praia, mas muitos que tinham barcos o seguiram também em outros barcos. E ali, no meio do mar, conta a passagem que Jesus pega uma almofada,
coloca embaixo da cabeça e se deita na proa do barco. E ele adormece. E quando ele está dormindo, eis que vem uma grande tempestade, o mar se revolta e as ondas começam a jogar o barco de um lado para o outro. Aqueles discípulos ficam aflitos, a água começa a entrar no barco. E os espíritos, os discípulos já desesperados, vão lá e acordam o mestre correndo, gritando como é peculiar: mestre, você não se importa que a gente morra? Olha a tempestade, o barco vai virar. E Jesus levanta-se e diz ao vento e ao mar: acalma-te. E o mar se acalmou. E ele olha para os discípulos e fala: não tendes fé? Olha a peculiaridade deste momento com o momento que nós vivemos. Nós vivemos na atualidade um momento de grandes turbulências, de imensas tempestades. Quantos entes queridos estão partindo? Quantos conhecidos nossos estão deixando a vida acometidos por essa pandemia, pelo Covid? Quantas pessoas estão sofrendo pela enfermidade e pelo pós-enfermidade, pelas sequelas que são deixadas? Quanta falta de entendimento com esse momento. Alguns se revoltando, alguns maldizendo, alguns levando a culpabilidade para um e para outro. E Jesus está perguntando para nós: não tendes fé? É a pergunta que ele está fazendo para você agora. Não tendes fé? Esse momento vai passar. É necessário atravessar uma grande tempestade para chegar a outra margem. E aí, a peculiaridade da tempestade, aquelas pessoas que estavam em outros barcos, muitos deles desistem, amedrontados, não continuam as jornadas. Outros que se conectam, que confiam e pensam: Jesus está logo à frente, eu vou segui-lo. Mesmo com a tempestade, eles participaram da calmaria. Eles puderam perceber a calma do mar. Mas era preciso atravessar para ir a outra margem. A outra margem é outro momento interessante dessa passagem do Cristo, que é curiosa e que não é por acaso. Porque Jesus ensinava as pessoas, mas particularmente ele ensinava aos discípulos. Nós queremos chegar a outra margem, meus irmãos. Que margem é essa? Tudo vai passar. Tudo passa. Como diz a música do Lulu Santos, nada do que se foi será do jeito que foi há um minuto. Tudo muda o tempo todo no mundo. A vida vem em ondas, como o mar, num indo e vindo infinito. Mas tudo passa, tudo sempre passará. E nós vamos chegar a outra margem com segurança, desde que nós ouçamos a palavra de Cristo. Tendes fé, tenha fé. É a fé que nos vai transportar para outra margem. Qual margem? Nós estamos atravessando o tempo da passagem que Cristo dizia que haveria turbulências, que nós atravessaríamos um momento de dor, de prantos, de ranger de dentes, e que muitos se voltariam um contra os outros, pai contra o filho, filho contra o pai. Mas aquele que perseverar até o fim estaria na outra margem. Tendes fé, disse ele. No mundo há muitas dores, há muitas tribulações, há muitas dificuldades. Mas lembre-se, eu venci
o mundo, disse Jesus. Lembre-se dessa passagem. Estamos atravessando o mar revolto. Jesus está deitado, mas não está dormindo, ele está atento. Ele cuida de nós, ele é o governador deste planeta. Antes da Terra ser, ele já era. Ele colaborou em cada minuto do planejamento deste orbe. Ele acompanhou o aportar das almas aqui neste planeta. E se candidatou a ser o pastor deste grande rebanho. Confiemos. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos chegar depois atravessando as tribulações, este mundo de expiações e provas, chegando lá, no mundo de regeneração, aquele que perseverar até o fim. Lembre-se, nós temos força para vencer. Vamos lembrar de Saulo. O mundo impressiona os nossos sentidos. Olha Saulo, aquele soldado romano, que vivia em perseguição ao Cristo, aos cristãos, massacrando, levando a praça pública para apedrejar, para maltratar, humilhando, em nome das leis de Moisés, das leis mosaicas. Ele estava impregnado por aquilo que era a sua rotina, por aquilo que eram os seus hábitos. Ele era um soldado romano, ele tinha que seguir aquilo. Ele tinha casa, ele tinha bons amigos, ele tinha uma vida de opulência. Mas Cristo vivia ali. Ora ou outro ele dizia, de novo este Cristo. Quando ele estava com a sua amada Lívia, que apareceu Ananias, do qual Lívia pôde se aproximar e conhecer o Cristo, e depois teve a enfermidade que tirou sua vida. E Saulo diz novamente, este Cristo. Então Cristo estava sempre se manifestando, mas ele não entendia a proposta. Mas ele não via o Cristo. E ali no livro dos Espíritos fala, o modelo e guia, vede Cristo, veja Cristo. Ele está na atualidade. Paulo, mesmo que Cristo se mostrava em muitas situações, ele não via, até que os seus olhos se abriram. Mas para se abrir, primeiro, ele teve que experimentar a cegueira que tampou a sua visão do mundo, dos seus hábitos, dos seus atos continuados, das ilusões que o mundo proporcionava, dos benefícios a cada momento que ele tinha. Quando ele deu essa pausa, ele foi cegado momentaneamente pela luz do Cristo. E naquela hora que ele já estava preparado, amolecido o coração pelas dores, as dores de ter feito Estevão morrer apedrejado, que era irmão da sua amada, ele não sabia, e de vê-lo perdoá-lo, quando dizia, este homem, olha, Lívia, o seu noivo, o que ele faz por Moisés que nunca conheceu, imagine o que ele fará por Cristo quando o conhecer. Ele é um bom homem, Lívia. Morreu perdoando ali o seu algoz. Aquilo tocou profundamente Paulo. E depois a morte provocou uma revolta e ele partiu para perseguir Ananias, um seguidor do Cristo, que é o mesmo que o devolve depois a sua visão. Mas naquele momento em que ele viu Cristo, ele entendeu e disse apenas, mestre, o que queres que eu faça? E a partir dali, ele fecha os olhos da matéria e segue com os olhos da alma aberta, os olhos do Espírito imortal, levando a doutrina do Cristo por todos os rincões, por todos os cantos,
pregando, edificando e alicerçando a doutrina do Cristo. Mas primeiro, ele precisou passar por todas as tempestades. Então há tantas passagens do Cristo que podem ser colocadas no dia de hoje, que podem ser tão atuais, que tocam a nossa alma, que nos faz emocionar. E todas as vezes que emocionamos, quando falamos de Cristo, estamos vivendo Ele. Estamos sentindo Ele. Estamos sentindo a sua presença na alma, no coração. Estamos juntos. Vai até chegar o ponto em que, quando Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas Ele é que vive em mim. Então nós precisamos deixá-lo viver mais em nós, sentindo a sua presença. Quando ele dizia, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nas suas bem-aventuranças, quando ele traz aquela consolação e luz de esperança para a humanidade, que passa a ser um farol para a humanidade. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os injustiçados, porque verão a justiça. Mas não a justiça dos homens, porque esta é falha, mas a justiça de Deus, a cada um segundo as suas obras. Então, vá até o Cristo. Ele chama, vinde-vos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Ele nos alivia das nossas dores. Mas é preciso que a gente entregue de alma, não apenas em prece com os lábios, mas permita que o seu coração converse, dialogue. Permita que o seu espírito se expanda e encontre o Cristo. Pois Ele está do seu lado. Mas muitas vezes esse passo pequeno é difícil de dar. Porque o nosso relacionamento com Cristo ainda é tímido, é frágil. E qualquer constrangimento que são alimentados pelo nosso orgulho ou pelo nosso egoísmo, pelo sentimento primitivo, pelos sentimentos primitivos que ainda temos, ele acaba nos distanciando do Cristo. Na abundância, nós nos esquecemos pelas facilidades. Na desgraça, às vezes nos revoltamos, mas esquecemos que Ele é o bom pastor, que Ele é o governador, que Ele está no barco. Ele não deixa esse barco naufragar. É por isso que há a necessidade das enfermidades, para promover algum tipo de reflexão e reaproximação do Cristo. Mesmo que ainda muitas vezes quando sofremos, nós pedimos a cura e oramos e caímos de joelho, mas depois acabamos por esquecer. Então nós precisamos buscar o Cristo porque Ele é paciente, Ele é amoroso, Ele é cheio de compaixão e Ele se comove com as nossas dores. Ele está sempre pronto e sempre está no meio de nós. Está sempre conosco, mas nós nem sempre estamos com Ele. Nós preferimos um mundo que ilude os sentidos, que entorpece a nossa alma. Mas nunca estivemos tão carentes e necessitados do Cristo. Já se faz tempo de percebermos que somos almas imortais, que somos cidadãos do universo, que nós não somos apenas corpo, que nós somos espírito e que fazemos parte de um projeto grandioso da criação e do universo. É tempo de despertar, de sair do estado de sono e caminhar com Cristo. Pois Ele vive, Ele está descrucificado, Ele não está apenas naquele ato, Ele é real, Ele está conosco, e Ele está no meio de nós, a todo momento,
no meio da multidão. Olha como Cristo é grandioso. Quando ele estava no meio da multidão, caminhando com os discípulos, indo em direção a Jerusalém, eis que vem aquela mulher, com fortes hemorragias, com sofrimento atroz, que já tinha gastado tudo que tinha com medicamentos e nada, não tinha conseguido nada para que pudesse aliviá-la. E ela sofria com o incômodo daquele sofrimento, por hemorragia constante e o desconforto. E ela pensou, eu vou até o Cristo, mas ela percebeu a dificuldade de chegar até ele, porque tinha obstáculos. Mas ela disse, um minuto que eu estiver, um toque que eu dê nas vestes do Cristo, eu tenho certeza que eu estarei curado. E assim ela o fez. Ela caminhou por entre a multidão, espremida, acotovelando, e eis que ela estica o braço e toca nas vestes do Cristo. E naquele momento ela sente a cura. Ela sente o alívio do mal que a afligia há muito tempo. E Jesus para e diz, alguém me tocou. Os discípulos, na paciência que lhes é peculiar, dizem, mas é claro, ora, é claro que alguém te tocou. Numa multidão dessa, nós somos tocados, acotovelados por sempre, por todos. Ele diz, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes. Ele percebeu a energia daquela que o buscava. Quando ela tocou, estabeleceu-se a conexão. E ele se voltou para ela imediatamente, procurando quem se dirigiu a mim. Ele olha para os lados e ela percebe que ela está procurando. Quando seus olhos a atingem, ela se ajoelha e disse, fui eu, mestre. Ele diz, levanta-te, você está curada. A sua fé te curou. Olha que magnífico. A fé cura as nossas chagas da alma, hoje, no Cristo atual. Para vocês perceberem que a distância e o tempo, a conexão se estabelece. Ainda em uma outra passagem do Cristo, quando ele está no meio da multidão, e eis que vem até ele um centurião, e diz a ele, mestre, o meu servo está muito doente em casa, está à beira da morte. E eu gostaria que você pudesse curá-lo. Ele olha para aquele homem e percebe a sinceridade daquele centurião na sua voz, no seu sentimento. Ele percebe a entrega que estabelece a conexão de energia. E Jesus, olhando para com um olhar sereno, diz a ele, vamos até a sua casa para olhar os teus servos. Ele olha para o Cristo e diz, não, mestre, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Diga apenas uma palavra e ele será salvo. Cristo para, olha para a multidão e diz, olhando principalmente para os seus discípulos, eu nunca vi tamanha fé quanto a deste homem. Em nenhum momento eu não tinha testemunhado tamanha fé. Vá para casa que o seu servo te espera. Estabeleceu-se a cura à distância. Então, se a sua alma está doendo, se você está enfermo, se você está aflita ou aflito, se as suas angústias não estão cabendo no peito, se as suas dores da sua alma estão extrapolando a sua resistência, ouça a palavra do Cristo. Vinde a mim, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando você vai até o Cristo e coloca as suas dores nas mãos do Cristo, mas coloca de tal forma que você vai sentir o Cristo em você. De tal forma que não é apenas os seus lábios conversando,
mas é a sua alma que, como aquela mulher que sofria de hemorragia, tal qual o centurião, que acredita, que confia, que a sua fé transcende, que apenas um toque, apenas um olhar, ou apenas uma palavra é capaz de salvar. Acredite, confie. Vamos atravessar juntos essa grande tempestade da alma, essa noite tormentosa, essa noite de tormentas, de escuridão, que fecha, às vezes, o nosso coração para ver a grandiosidade do Pai. A vida é linda. Nós nunca desejamos tanto a beleza do mundo. Uma viagem que não pode mais ser feita, uma ida a um lugar em família, o abraço com amigos que não está sendo dado. Nós nunca buscamos tanto isso. E nós tínhamos. E não percebíamos. Hoje percebemos o quanto faz falta. Busque estar em conexão com Deus. Não é momento mais de estarmos deixando os nossos sentidos se entorpecerem pelas coisas do mundo. É momento de despertar do sono. É momento de crescermos, de sairmos da adolescência espiritual que a nossa alma se encontra, como Joana de Ângeles nos disse, e alcançarmos a maturidade da alma. A maturidade que me conecta com o Pai. A maturidade que me conecta com o universo. A maturidade que me conecta com a vida. Com o ser que sou, levando-me em direção ao Pai que me espera. Ao Pai que espera que eu alcance. Jesus está vivo. Algumas pessoas esperam o Cristo na sua mensagem final, quando as cortinas forem se fecharem. Eis que o Cristo virá em uma nuvem e fará juízo final. Colocará uns à direita e outros à esquerda. Colocará um no inferno, que sofrerão para sempre, e outros na beatitude. Não esperem, este Cristo não virá. Sabem por quê? Porque ele já veio há muito tempo. O juízo é o momento final de cada um. Todo dia tem alguém tendo o seu juízo. A sua avaliação da sua conduta, do caminho percorrido. A todos, segundo as suas obras, disse Jesus. Este é o juízo que ele fará de nós. A cada um, tudo aquilo que fizer. Plante flores, plante gentilezas, amorosidade, estenda a mão, tenha empatia, desvie-se de ambientes que despertem em você a animosidade, o monstro que ainda temos, que às vezes acorda. Distanciem de ambientes que transmitam energias nocivas que te distanciem do Cristo, pois o Cristo, ele vem para este reino que foi implantado. Mas este reino precisa estar preparado para ele. Então eu espero que todos vocês possam receber o Cristo nos seus lares. Recebam o Cristo nos seus corações. Recebam o Cristo no seu trabalho. Recebam o Cristo junto na imagem da sua esposa, do seu esposo, do seu filho difícil, do seu pai difícil, do seu companheiro de trabalho difícil. Olhe Jesus, que a imagem possa ser refletida. Nós somos espelhos da alma. Nós temos um espelho para refletir a imagem do Cristo, a imagem de Deus. Precisamos seguir o caminho. E o caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria de, antes de encerrar, deixar aqui o abraço fraterno a todos os que nos acompanharam, o abraço ao Elmes, meu querido amigo, que me acompanha nesse programa, este programa. Nós fazemos juntos, né? Elmes Jacinto, ele não pôde vir hoje, tinha compromissos, né? Não deu para chegar a tempo. Mas, a partir da próxima quinta-feira, às 8h30 da noite,
nós estaremos aqui novamente, eu e o Hermes Jacinto, trazendo novamente uma temática falando de Espiritismo. Um abraço à minha esposa Lilian, que está acompanhando, aos amigos, a Ana Flávia, ao Nassimo Chaile, aos meus amigos de Brasília, meus parentes, ao meu filho querido, Tarcísio, lá de Brasília, e sua família, a Débora, um abraço carinhoso, minha filha, deficiente auditivo, não ouve, um abraço querido, minha filha, um beijo, te amo. E para encerrar, eu gostaria de ler uma mensagem aqui do livro de Divaldo Franco, é um pequeno livreto de psicografia de Joana de Ângeles, espírita, chamado Filhos de Deus. Então eu vou ler essa mensagem para que a gente possa encerrar o nosso tema de hoje, tá bom? Então, essa mensagem está aqui, ela é Deus em ti. E ela diz o seguinte: Deus te necessita. Reside em seu mundo íntimo e não o conheces. Manifesta em sua vida de 1000 formas, todavia permaneces o ignorando. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente e da tua emoção. Sustenta-te através do ar e sua luz, a irradiar-se na força do sol, é agente vitalizador das tuas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-se de ti. Faz-se imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo, conscientemente alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto-moral, a fim de mais profundamente aurires os benefícios desta comunhão superior. Dele recebe a inspiração para crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir esta presença em ti, porque de alguma forma estás mergulhado no oceano da sua onisciência. Cresces com Deus, na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. Assim, Deus te necessita, a fim de que em ti, refletido, todos o vejam, sintam e o amem, esforçando-se cada um para que também o tenha desvelado em seu cosmo interno, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as vidas. Um beijo no coração de cada um de vocês que nos recebeu hoje na sua casa. Que Jesus abençoa e que estenda sua bênção para os seus lares, protegendo e amparando nesses momentos difíceis. O consolo de Cristo estará contigo. Que assim seja.